Boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando e que hoje vai estar aqui ao vivo, na verdade, fazendo algo para o público que realmente precisa. Então, hoje a gente vai fazer essa live em função das crianças autistas, mas o que a gente precisa falar sobre caldo de osso, que eu acho que é uma das lives que eu adoraria fazer, porque a Silvinha é maravilhosa, vocês vão amar ela, uma pessoa que vive realmente um novo estilo de vida, mas que mudou o estilo de vida dela em função também de necessidades. E começou a fazer caldo de osso também para melhorar o intestino, enfim, mas os benefícios do caldo de osso não vão só para as crianças autistas e não vão só para os melhorias do intestino. Então hoje a gente vai fazer esse caldo de osso, vai mostrar que ele é muito versátil. Sendo muito versátil, a gente tem muitas ideias para trazer a respeito disso, e sendo muito versátil, crianças autistas sendo muito seletivas, ele vai ajudar mães, pais, cuidadores, enfim, até profissionais que lidam com essas crianças com uma certa regularidade, então até para profissionais que trabalham em escolas, nutricionistas, enfim, a gente vai poder mostrar isso, e a Silvinha vai mostrar exatamente isso, e a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre os benefícios do caldo de osso, como que a gente consegue melhorar a questão intestinal, e principalmente não só para as crianças, mas também pacientes que estão em menopausa, que têm osteoporose, pacientes que estão tratando o intestino, pacientes que têm dificuldades alimentares, que muitas vezes não conseguem mastigar bem o alimento por falta de dentes, por falta de algumas dificuldades em relação a isso. Então, a gente vai trazer isso e muito mais. A Silvinha, que tem uma grande experiência com caldo de osso, e eu vou falar também um pouquinho pra gente sobre os benefícios, então, para as crianças autistas e para todos os, enfim, os pacientes que querem saber um pouquinho mais sobre isso. Vou esperar a Silvinha entrar e a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre isso. Eu vou dar boa noite aqui. Vamos ver aqui. A Andréia, deixa eu só mandar aqui. Vou dar um boa noite. Não sei onde é que a Silvinha tá. Deixa eu ver aqui. Boa noite, André. A Milene, querida. Ah, ela já tá aqui. Para aí, deixa eu dar boa noite aqui. E eu já vou deixar ela entrar. Oi. Ah, agora te achei, amor. Aqui, diz ela, querida. Vamos lá, vamos tentar fazer uma live muito bacana. Eu separei várias coisas pra gente falar aqui um pouquinho. Ai, Constantino. Oi, Silvia. Oi, Que bom meu te ver. contrato aqui, botando lá. Estão me vendo? Todo mundo me Tô vendo? todo mundo te vendo e vendo linda, cada dia mais linda. Eu que sou tua fã incondicional. Ah, isso é muito recíproco, viu? Você foi uma das primeiras queridas que eu comecei a seguir nessa internet. Aprendi muito com você, muito mesmo. E sou muito grata. Intestino, a primeira vez que eu ouvi falar dos benefícios, né, da necessidade de cuidar do intestino foi com você. Que Não bom. era. Não, arruma mais um pouquinho aqui, assim. Não, para cá. Isso. Tá bom assim? Tá todo mundo me Quem vendo é, direitinho? quem é o teu cinegrafista? Mostra aí pra nós, Silvinha. Aparece aqui, Claudinho Fernando. Ele é contra-regra, é Eu, cinegrafista, eu, eu é já sei. assistente. Boa noite, pessoas. Estou aqui como contra-regra, assistente e assistente para supergerar. Amado. Quantos É bom para anos toda vocês têm de obra. casado, Silvia? Nós vamos completar 30 anos. Somos ambos no nosso segundo casamento. Eu fiquei casada há mais de 20 anos e nos conhecemos pela internet, naqueles antigos, era do UOL, aqueles sites do UOL, nos No chat conhecemos do lá, UOL, no chat do UOL. do UOL, o chat do UOL. Eu fiquei 10 anos separada, sozinha, né, divorciada, e aí eu decidi que eu precisava encontrar uma pessoa, mas eu não tinha religião. E aí eu queria uma pessoa, eu programei, eu fiz programação neurolinguística há muito tempo, então eu programei o Claudinho. A outra coisa que eu dirigia muito, eu queria um bom motorista. Sou motorista.
Eu nem vou comentar. A gente não comenta datas, né, Silvia? Porque senão a gente vai conseguir calcular a tua idade. Então vamos deixar assim que é melhor, e aí a gente Todo já mundo tá tudo certo. sabe a idade, querida. Eu não tenho problema, não tenho problema. Eu comentei com meu filho esses dias, eu vou fazer 3/4 de século esse ano. Vou fazer 75 anos agora em setembro. E nós decidimos, nós viajamos agora, no final do ano, nós fomos para Santiago do Eu Chile, vi. e nós nos descobrimos. Nós subimos morros, Gabi, que, assim, só nós de idosos chegamos lá em cima. Sabe quando você vê só molecada, só jovenzinho? Porque eram, sabe, o equivalente a 411 degraus, né? E nós lá subimos super de boa. E nós, quando nós nos conhecemos, nós tínhamos um desejo, ambos, cada um do seu lado, que era ir para Machu Picchu. Querido. Mas eu não conseguia nem levantar do sofá, como é que eu ia fazer? E eu queria fazer a trilha, sempre quis fazer a trilha. Então, nós voltamos do Chile com a decisão de esse ano, em setembro, quando eu completar 75 anos, fazermos a trilha Inca de Machu Picchu. Que Então, está aqui, benção. em primeira mão, aqui para a sua audiência. Que benção. E aí, ano que vem, vocês têm que ir para Santiago de Compostela, fazer alguma parte da trilha de Santiago. E no outro ano vocês têm que vir aqui nos Estados Unidos dar uma passeada e conhecer lugares que também são muito interessantes. Então tem o deserto de Sonoma, que todo mundo gosta de vir, enfim, tem as cataratas do Niágara, tem um monte de lugar bacana para vocês visitarem aqui e poderem ficar aqui comigo pelo menos uns dias para a gente compartilhar toda essa experiência e mostrar para o pessoal. Silvinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Com licença. Tchau, Claudinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu achas que nessa tua caminhada o caldo de osso influenciou? Muito, muito, muito. Eu diria assim que um percentual muito significativo do meu resultado foi caldo Nisso. de osso. Muito significativo. O que Eu mudou na tua vida, Silvia, depois que tu... Eu sei que tu teve toda essa mudança, enfim, acho que daria mais uma live pra gente comentar, mas quem te segue já sabe de toda essa tua trajetória sensacional, maravilhosa, enfim. Mas assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu começou, eu vou falar sobre os benefícios do caldo de osso, vou falar o que é o osso, porque as pessoas também não entendem, acham que osso vai vir só um caldo ali, um juntado de alguma coisa. Eu vou falar um pouquinho para depois tu explicar como é que se faz. Mas assim, eu queria te perguntar exatamente isso. Assim, tu agora como paciente, né, como uma pessoa que realmente se tratou, né? E que mudou a vida, na verdade, não só com a perda de peso, porque perda de peso não significa nada, o que significa mesmo é o processo, na verdade, que as pessoas ficam esperando perder peso, mas perder peso, na verdade, é o resultado final de um processo muito longo, uma consequência. que é a modificação do estilo de vida. Mas assim, se tivesse que atribuir assim uma opinião só específica a respeito do caldo de osso, né? Porque eu acho que o caldo de osso realmente é algo que muda muito a vida das pessoas. O que tu poderia falar, assim, que tu realmente notou a diferença? Se houve alguma diferença? Muita diferença. Primeira coisa, o primeiro sintoma que eu senti antes do Claudinho, eu sempre tive obstipação intestinal. Estive internada algumas vezes, sempre, e eu era vegetariana, eu comia milhões de fibras e vivia com obstipação intestinal. E com o caldo de ossos, meu intestino começou a regularizar, começou a melhorar. Quando eu entrei com caldo de ossos, no final de 2020, eu já tinha limpado a minha alimentação. Tá bem. Já tinha tirado ultraprocessados, tinha tirado açúcar, tinha tirado farinhas, já estava, não era low carb total, mas já tinha limpado muito, muito a minha alimentação. E o caldo de ossos, ele veio, assim, foi a cereja do bolo desse bem-estar, tá? E para mim, era assim, uma coisa impensável o meu intestino funcionar sem dor, sem ressecamento, todo dia, assim, parecia um relógio. Esse foi o primeiro benefício. Depois, nem eu estava percebendo, as pessoas começaram a perceber o meu cabelo mudar. Eu tenho cabelo branco desde os 30 anos, sempre tive, meu cabelo ficou branco muito cedo, e era branquinho. Aí minha filha começou, mãe, seu cabelo tá meio assim, o Claudinho, seu cabelo tá meio escuro. Aí comecei a perceber mudança na unha. Eu tinha aquela unha quebradiça que abre no meio e desmancha, tá?
Aí eu comecei a ter que cortar a unha, ter que cortar a unha do pé, sabe? Um negócio assim. E foi indo, a pele foi melhorando, o estufamento no estômago foi reduzindo, minha barriga foi achatando, e foi assim, foi um processo. No começo de 2021, aí eu já estava craque, né? Porque eu tinha muito receio. Para ser bem honesta, eu tinha meio que nojinho, assim, pé de frango, pé de galinha, e ainda eu aprendi com as gurias, né? Eu fiz o curso do Dr. Marcelo e ganhei amigas para a vida inteira. Até hoje nós temos um grupo e a doutora Daiane fazia o caldo e eu tinha a maior admiração por ela. Aí eu falei, e ela tinha um problema gravíssimo de intestino. E ela era carnívora já, quando nem se falava em carnívora, e o caldo de osso era o remédio, o medicamento dela, ela tomava em jejum. Aí eu falei, eu admiro tanto essa guria, eu vou tentar. E o primeiro caldo que eu fiz, eu não sabia onde comprava osso. Comprar osso? Como é que tem osso? Aí eu comprei ossobuco. E aí ficou aquele caldo maravilhoso, né? Claro, eu ia te dizer, mas começou já na gourmetização do caldo de osso, né? Mas eu morava na zona sul de São Paulo. Não tinha osso naqueles mercados São Machê, Pão de Açúcar, não tinha. Aí eu vi o ossobuco com osso lindo ali e falei, é aí É mesmo aí que que eu eu vou. vou. Aí depois ficou uma delícia, o Cláudio tomamos, ficou tudo ótimo. Aí eu falei, bom, vou tentar costela. Vou tentar costela, não sabia nem fazer costela, fiz o caldo, ficou maravilhoso. Aí com rabada. E aí foi indo. Um dia me aventurei no bendito pé de galinha, porque aí as meninas começaram a me Claro, convencer claro. que o pé de galinha tinha mais colágeno. E aí eu já estava gostando dessa brincadeira, sabe? Aí eu fui para o pé de galinha. Você sabe que hoje eu sempre posto o processo e tudo. O que as pessoas mais implicam é de fazer o caldo do pé de galinha com a unha. Mas eu aprendi com o doutor Pedro Casatori, inclusive, que é um nutrólogo, né, além de cardio, que a unha é onde tem uma concentração alta de colágeno. Falei, então vamos com a unha e tudo. A Na crista da verdade, galinha tem o ácido hialurônico, então vai com a crista da galinha. Então foi assim. se a gente for parar para pensar as culturas, né? Eu vou te falar pelo meu mestrado. Eu fiz mestrado em zootecnia, então eu estudei bastante essa questão de carnes, de diferentes carnes, e tive muitas aulas de produção aviária, avícola, piscicultura e a produção bovina. E tu sabes que é muito interessante porque o Brasil, na verdade, ele é um grande produtor avícola, né? E para gente entender que, por exemplo, se a gente for comparar peito e coxa, que se no Brasil tem um valor agregado muito grande, esse mesmo valor agregado, se tu for ver o pé de galinha, que eles vendem só para a China, porque a China come muito pé de galinha, ele tem o mesmo valor agregado de venda de coxa e sobrecoxa que a gente tem no Brasil. Então, isso é uma questão, na verdade, não é nem de hábito, é de cultura. Sim. Porque as pessoas têm ojeriza e a gente tem ojeriza porque a gente não tem essa cultura. Mas o chinês, ele come muito pé de galinha e ele paga um valor muito, muito alto, como uma coxa, uma sobrecoxa e um peito. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito de peito. Eles não gostam tanto de coxa e sobrecoxa e gostam de coxinha de asa, porque aqui tem muito. A Sim, coxinha da asa eles fazem com aqueles molhos, enfim, e eles comem muito. Mas é para a gente entender que isso é muito de cultura. Então, quando a sim. gente começa a pensar diferente, a gente acaba vendo que, na verdade, a gente tem alguma ojeriza, mas que muitos povos utilizam. É Então, verdade. assim, Silvinha, eu vou falar um pouquinho agora nesse início e depois eu vou te dar toda a palavra, porque tu vai fazer e vai nos mostrar, porque já tem um monte de gente perguntando aqui no chat, ó, eu faço com a unha também, eu quero a receita, como é que é? Passa aí e tal, não sei o quê. Mas primeiro, como essa live vai ficar gravada no meu perfil do YouTube, vai ficar gravado aqui no Instagram da Silvinha, e isso vai ajudar muita gente, porque hoje a gente sabe que tem muita gente com problema intestinal, muita gente que tem criança e tem pessoas que precisam tratar o intestino e que têm transtornos do espectro autista. Eu vou falar um pouquinho os benefícios, então, do caldo de ossos específico para as crianças autistas. Mas eu já falei no início da live que, como eu vou falar da composição do osso, muitas pessoas vão entender realmente
que podem ter muitos benefícios, como por isso que eu deixei a Silvinha falando, em função disso, porque ela realmente teve benefícios e a gente hoje vai falar sobre os autistas, mas que todas as pessoas podem ter benefícios com o uso do caldo de osso. E era isso que eu queria trazer. Mas hoje, especificamente, eu vou falar algumas coisas que eu tomei nota aqui para a gente falar a respeito das crianças autistas. Então, assim, em relação à saúde intestinal, a gente tem que entender, então, o osso ele é composto por 3 matrizes. Ele tem uma matriz óssea, uma matriz orgânica, uma matriz que é uma matriz mineral e uma matriz celular. Então, assim, é importante saber que o osso ele não tem só a questão do colágeno. A questão do colágeno é 20%. A maioria do osso é composta por hidroxapatita, então, que é formado basicamente de cálcio, de fósforo, de magnésio, de flúor e um último elemento que é muito interessante, que muitas vezes as pessoas não têm essa ideia de que a gente tem essa composição do colágeno, mas as pessoas ficam muito presas no colágeno e esquecem que ele é fonte de sódio e de potássio junto. Então, quando a gente está dando caldo de osso para uma pessoa, a gente está dando eletrólitos. Então, aquele paciente, por exemplo, que teve uma diarreia, ele tem que usar o caldo de osso. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma água com um soro caseiro, mas ela esquece que ela pode incorporar e fazer, por exemplo, daqui a pouco uma sopinha e colocar o caldo de osso ali com uma batatinha, e aquilo ali já vai dar uma nutrição excelente para o paciente. Porque ele é rico não só no colágeno e nos aminoácidos que a gente vai falar, mas ele também é muito rico em minerais, principalmente sódio, potássio, flúor, magnésio, fósforo e cálcio. Então, não sei se você sabia de tudo isso. Não, eu não sabia desses detalhes todos, olha Então, só. por isso que é tão interessante a gente usar o caldo de osso para essas crianças também. Por quê? Porque essas crianças, muitas vezes, elas têm uma dificuldade no aporte de água, de eletrólitos. Então, essas crianças, muitas vezes, elas não conseguem beber água, elas têm restrição, porque elas têm dor abdominal, porque elas não conseguem falar, porque elas são não verbais, porque elas têm dificuldades em sensitivas, de sensoriais. Então, é muito interessante, é muito importante que a gente realmente entenda que essas crianças, com o caldo de osso, elas não estão só melhorando a saúde intestinal, mas elas estão se nutrindo. Então, eu anotei aqui sobre isso. Então, assim, ele é rico em colágeno e gelatina, e por isso que eu falei, porque muitas pessoas acham que é só colágeno e gelatina, e não é. A grande parte do caldo de osso, claro que a Silvia vai colocar lá, que ela coloca algumas coisas, a gente tem que colocar um vinagre para fazer. Mas o mais importante é isso, para retirar esses micronutrientes que estão presentes no osso. Então, assim, ele auxilia na reparação da mucosa, melhora a permeabilidade do intestino, que essas crianças têm muito. E como a Silvinha disse, pode melhorar sim o trânsito intestinal, por essa condição de melhorar a regeneração intestinal. E ele é fonte de muitos aminoácidos, então isso é muito interessante, principalmente glutamina e glicina, que ajudam a melhorar a microbiota intestinal e diminuir a inflamação, que é uma das principais coisas que estão relacionadas com o autismo. Além disso, eu vou falando mais um pouquinho, tá, Silvinha? À vontade, estou aprendendo, estou adorando. Deixa eu fazer uma parte aqui. Você lembra do meu pós-operatório, que eu tive uma desbiose super severa e eu melhorei muito rápido, porque eu fiz quase 3 meses de dieta líquida só com caldo de osso. Só com caldo de osso. Foi como se eu tivesse feito uma bariátrica e eu já tinha deixado pronto litros e litros e litros de caldo de osso. Então, por isso que eu tive essa melhora tão... Todo mundo se espanta. Como é que eu melhorei tão rápido da desbiose? Você deu a pala agora. Então, Entende? Estou adorando. Pois então, na verdade, eu estou trazendo essas informações porque muitas vezes as pessoas não conectam. Elas sabem que acontecem, mas elas não sabem a ciência por trás de tudo isso. Então, assim, além disso, ele contém outros aminoácidos, como a glicina e a prolina, que são extremamente anti-inflamatórios naturais, então elas auxiliam, então, nessas questões de inflamação. Além disso, a gente tem uma melhora relacionada à regulação dos neurotransmissores, porque essas crianças têm muita dificuldade intestinal, também relacionada à diarreia ou constipação. Então, quando começa a melhorar, recuperar esse intestino, a própria produção dos neurotransmissores começa a aumentar e a serotonina, que até 90% é produzida, que regula o humor e muitas vezes comportamentos repetitivos e cognição dessas crianças, pode ser auxiliado pela ingesta de aminoácidos como a glicina e a prolina. Além disso, a gente tem esse fortalecimento do sistema imunológico, porque realmente esses minerais que fazem parte, que nem eu tinha falado, de magnésio, cálcio, enfim, que fazem parte, ajudam o sistema imunológico, estão presentes no caldo de osso. E além disso,
a gente tem uma questão que é nessa questão de facilidade de consumo. Então, eu coloquei aqui que o caldo de osso ele pode ser introduzido na dieta para crianças com muita seletividade alimentar. E é isso que ela vai mostrar. E aí eu coloquei aqui, misturado a sopas, a purês ou bases para outras preparações. A Silvinha vai dar alguns exemplos. Mas as mães de crianças que têm o transtorno do espectro autista, elas são muito guerreiras. Então, o que que acontece? Eu não gosto da palavra guerreira, mas assim, elas são muito perseverantes, elas são muito resilientes. Então, elas inventam muita coisa para ajudar essas crianças. Então, o mais interessante de tudo isso é que a gente vai dar uma base e você pode criar, você pode ver, o meu filho gosta mais de sopa, o meu filho gosta mais de purê, o meu filho gosta mais de coisa sólida, o meu filho gosta mais de coisa crespinha. Você pode criar. A base está ali. Crie. O importante são os benefícios de utilizar o caldo de osso. Então, assim, coisas importantes que a Silvinha vai mostrar agora é exatamente isso. Acho que o osso que ela falou, né, tem que ser de boa procedência, então dê prioridade para ossos de boa procedência. Não tente pegar no açougue do seu amigo, não sei o quê, se não sabe de onde é que está vindo aquela carne, porque realmente pode ter contaminação e isso pode trazer algum processo infeccioso, enfim, algum desconforto para o seu filho ou para a pessoa que está tomando. Mesmo com o processo de pressão, altas temperaturas, muitas vezes não tem a eliminação completa. Então é importante saber de onde é que está vindo esse osso. E ela vai falar algumas coisas a respeito de como tirar, então, todos de extrair tudo isso do bom desse osso, né? Mas eu acho que uma coisa importante para as crianças, que foi o que eu realmente anotei, foi o seguinte: quando a gente está falando de criança, é diferente de adulto. Então, com as crianças, eu acho importante que a gente comece, por mais que seja uma ferramenta poderosíssima para esses intestinos, para as crianças, comece com pequenas quantidades. Então, é muito importante não começar com um monte de caldo de osso para a criança, porque às vezes a criança ela está muito doente há muito tempo. Então, muitas vezes é importante que a gente comece com pequenas quantidades e ir tateando. E a criança vai se adaptando ao gosto, vai se adaptando à textura, vai curando o intestino. E eu digo muito isso. A Milene está aqui, que é uma das fono que trabalham comigo, que trabalham com seletividade alimentar, e eu falo muito isso. A criança que a gente acompanha, ela vai melhorando a seletividade porque ela vai curando o intestino. E quando ela vai curando o intestino, ela vai vendo que comer é bom, que comer é prazeroso. Não passa mal. E ela não passa mais mal. E aí ela vai aceitando mais coisas. Então, talvez o que eu queria mostrar, a Silvinha agora vai mostrar todo o processo, mas assim, o que eu queria dizer realmente é que assim, se você tem uma criança em casa que tem dificuldade de seletividade alimentar, que tem transtorno do espectro autista, que tem, enfim, restrições, comece devagar, mas comece. Então, o caldo de osso, ele não tem nenhum efeito, nenhuma contraindicação para crianças. Não tem, porque para adultos a gente sabe que tem bastante glutamina e às vezes a gente fica meio receoso de que pessoas podem ter câncer, tem toda aquela história. Eu nem vou entrar nesse mérito. Mas para as crianças que estão nessa live, as crianças não têm contraindicação a caldo de osso, elas não têm contraindicação a usar a gelatina, essa gelatininha que a gente vai ver. E elas se beneficiam muito por todas as características e as questões que eu coloquei antes, elas se beneficiam demais do uso do caldo de osso. Então, Silvinha, não sei se tu concorda ou não comigo, mas eu acho que dá para a gente começar, que o pessoal já está super ansioso. Concordo, super concordo, e vou compartilhar nessa linha que você falou, uma experiência que nós temos aqui. A nossa colaboradora tem um guri de 9 anos, que é autista nível 2, tá? E ele, muito seletivo, muito difícil para comer, só comia bobagem, porque o pai dava, os tios, todo Sim. mundo, aquela coisa. E ela conosco aprendeu a fazer o caldo, e o que intuitivamente, o que eu recomendei para ela? Ele não vai aceitar de pronto, né? Porque tem uma restrição ali, está acostumado com um sabor super industrializado, um paladar super industrializado. O que ela fez? Ela começou a finalizar o arroz com o caldo, começou a finalizar o feijão com o caldo, fazia um frango desfiado, né? Um franguinho ali, punha o caldo de colheres, sabe? Punha no prato dele, servia o prato, punha ali. E assim, importantíssimo, importantíssimo para quem tem seletividade ou para quem tem resistência ao caldo, é que ele seja cozido por tempo longo e em fogo baixo, fogo lento e longo período. E também que ele seja bem desengordurado, porque aí
você tira a maior parte. O odor no começo, ele é muito desagradável. Para você que não está, para a gente que não está acostumado, ele é muito desagradável. E eu percebi que quando você desengordura, ele passa a ser neutro. Então, essa é uma super dica. E começa, como a Gabi falou, de pouquinho, e eu sugeriria começar na alimentação convencional. Aí vai havendo essa melhora, que foi o que aconteceu com o guri daqui de casa, e ele foi melhorando, melhorando, e hoje ele toma shake, hoje ela faz gelatina, porque o que é o shake? Né? É uma vitamina, né? O Claudinho falou que na terra dele, lá no Paraná, chamava vitamina. Você pega uma porção de caldo de ossos, bate com uma fruta, né? Ou um pool de frutas ali, que a criança goste, e a criança toma, oferece uma quantidade pequena. E depois você coloca em vasilhinhas para congelar, vira uma gelatina. Como se fosse uma gelatina industrializada, ela tem a mesma textura. Se a criança aceita aquela textura da gelatina, ela vai estar super bem com isso. Tá? Então, são as formas mais fáceis de se fazer. Eu propus, como eu falei para você, a gente fazer essa vitamina, né? Depois a gente deixa, eu vou mostrar aqui as coisas que a gente tem, só vai ter um barulhinho que tem que bater no liquidificador. E também você falou do leite. Para quem não tem restrição do leite, uma coisa muito boa de colocar o caldo de ossos é com o iogurte fazer uma panacota. Você bate iogurte, caldo de osso, né? Põe ali. Eu vou fazer com uvas, como você sugeriu, né? Para o Claudinho, que não suporta bem a frutose, porque ele tem resistência à insulina, está tratando, está em remissão do diabetes, a gente não abusa da frutose. Então, eu uso um adoçante. Agora, para a criança, eu concordo totalmente com o que você falou. Vamos para a linha das frutas, que fica uma delícia também. E aqui vai uma pergunta, né? Que eu quero, inclusive, colocar para a minha colaboradora. Para a criança autista, e para fazer esses preparos, o que você acha do mel? Na verdade, assim, ó, a restrição de mel é para crianças com menos de 1 ano, porque a gente sabe que não se orienta Sim, para crianças menores de 1 ano a utilização de mel. sim. Eu vou te dizer que uma das coisas que eu acho que mais Ai, eu nem podia estar falando isso, mas assim, ó, uma das coisas mais benéficas para crianças é própolis, para intestino, para imunidade. Eu sou muito favorável ao própolis. O própolis, o real própolis, ele tem um gosto extremamente forte, desagradável, mesmo em diluição, tá? Então é difícil. Quando ele tá com algum açúcar ou ele tá com algum mel. Mel é uma das coisas que Deus nos deu que tem mais benefício. O mel tem propriedades muito terapêuticas e o própolis só acompanha isso. Então, eu vou te dizer, Silvinha, que assim, ó, criança é muito difícil que vá fazer resistência insulínica com comida de verdade. As crianças que a gente tem dificuldades em puberdade, que tem puberdade precoce, que tem resistência insulínica, tem muitas crianças que já têm até ovários policísticos na pré-adolescência, porque tem puberdade precoce. Elas têm resistência insulínica por uma dieta extremamente ruim e não pelo consumo adequado de carboidratos. Então eu digo, ninguém é obeso, ninguém é gordo porque come batata. Ninguém é gordo porque come mandioca. Ninguém é gordo, ninguém tem resistência insulínica porque come arroz. Ninguém é gordo que tem resistência insulínica porque come abóbora, beterraba. As pessoas tomam um monte de refrigerante, comem um monte de porcaria, se entopem de biscoito, de pão, de bolacha, enfim. Elas têm resistência insulínica porque elas têm outras coisas por trás. Ninguém é diabético porque come comida de verdade. Ninguém. Ninguém. Não existe diabetes porque a pessoa come batata. Não existe diabetes porque a pessoa come abóbora. E o mel, ele tá nessa linha. Ele é um alimento extremamente natural, que faz super bem para o intestino, melhora alergias, melhora processos de sensibilidade alimentar, ele melhora o intestino. E o própolis, que é esse benefício extra, porque o própolis, quem não sabe, a colmeia tá ali prontinha, as abelhas estão ali, e o cimentinho
da colmeia é o própolis, vamos dizer assim. O que está ali ligando a colmeia é o própolis. Então, assim, o que eu acho muito interessante é que muitas vezes as crianças não toleram o própolis, mas elas toleram super bem o mel. Então, para crianças, eu não estou dizendo para adultos, eu não estou dizendo para pessoas que já têm resistência insulínica, apesar que eu sou super Sim. favorável ao mel, tá? Mas, assim, para as crianças acima de 1 ano de idade, eu sou super favorável ao mel. Primeiro, que criança, ela não come 1 quilo de mel. A criança, ela vai comer uma colherinha de mel e ela vai ou gostar ou ela odiar. Tem crianças que amam e tem crianças que odeiam. Mas a criança, ela não vai comer 1 quilo de mel, porque criança não come por olho. Criança come por fome. Então, como eu digo, a maioria das crianças, elas não comem 1 quilo de batata, porque elas nem conseguem. Elas comem um pouquinho de purê, um pouquinho de frango, um pouquinho de arroz e tá tudo certo, porque elas querem matar a fome. Só que se não tiver nada para comer, ou se o pai der um sorvete antes do almoço, elas não vão almoçar, porque elas já se encheram com uma besteira, uma bobagem antes. Então, por isso que elas não comem. Então, é muito interessante ter em casa coisas que estimulem as crianças a comerem certo, a comerem correto. Se na tua despensa só vai ter biscoito recheado, bolacha, Nutella, pão e palhaçada, sabe o que vai acontecer? Teu filho só vai comer isso. E uma outra coisa, se tu comer isso na frente dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai achar que aquilo ali é certo, É porque eles normal. são esponja das nossas atitudes. Então, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Muitas pessoas dizem, ah, não, porque ele vai na festinha, ele vai não sei aonde. Eles são reflexo das nossas atitudes diárias. Porque eles estão 24 horas conosco. Eles podem passar 1 ou 2 horas numa festinha, mas eles vão comer e vão dizer, ah, eu vou comer. E tá tudo certo. Porque não é essas 2 horas que faz essa criança ficar ou não doente. São as 21, 22 horas que eles estão com a gente em casa. Nós somos responsáveis pela saúde, pela educação e pela nutrição dos nossos filhos. Se a gente não achar que a gente é responsável por isso, não adianta ter filho, não adianta colocar responsabilidade nos outros. Nós somos responsáveis, sim, pelos nossos filhos. Então é muito importante dizer isso, que quem está aqui hoje quer melhorar a saúde do seu filho. Quem está aqui hoje pensa na saúde intestinal do seu filho, pensa em fazer alguma coisa diferente que muitas vezes o médico não fala, porque o pediatra não sabe que caldioso existe. O pediatra não sabe, Não. muitas vezes, que a criança autista tem dificuldade intestinal. 70% das crianças autistas têm alguma disfunção, algum distúrbio intestinal. 70! 70! Então, essa live de hoje é utilidade pública. A gente está melhorando a saúde de crianças e, principalmente, o sofrimento de pais. Porque os pais sofrem de não ver o filho falando, os pais sofrem de não ver o filho conseguindo fazer coisas que as outras crianças fazem e que eles sempre sonharam, porque ninguém sonhou em ter um filho que não fala. É. E mesmo a Então é criança isso, verbal, Silvia. né? Mesmo verbal, né, Fabi? Eu vejo aqui, acompanho com a Fran, mesmo a criança verbal, ela tem outras dificuldades, tem dificuldade de aprendizado, tá? Não, tem dificuldades neurológicas, bate a cabeça, sabe? É triste, é triste, é triste. Mas a gente tem acompanhado que a mudança da alimentação e junto com o caldo de osso tem tido um resultado. O que nós temos aqui na cidade também é um bom apoio médico, no atendimento público. No primeiro neurologista que ela foi, Gabi, ele mandou tirar industrializados, tá? Mandou tirar açúcar e mandou rever a alimentação dele. Eu achei maravilhoso, um médico do SUS, assim, numa consulta, coisa que a gente não vê, né, em médicos na internet. Ele teve essa sensibilidade, e daí ele só vem melhorando. Só vem melhorando. Está conseguindo frequentar a escola, está conseguindo fazer atividade física. Então, a alimentação é isso que você falou. E assim, foi o que eu falei para ela. Ele, com 7 anos, ele não vai no mercado sozinho. Se ele come bolacha, se ele come biscoito, se ele come salgadinho, se ele toma refrigerante, é porque alguém comprou e levou para casa. A criança, nessa idade, não tem a autonomia para ir lá e comprar um monte de besteira. Então, alguém está comprando, né? Mas é uma luta, porque o pai não colabora, o irmão não colabora, os tios não colaboram. Então, a mãe, como você falou, eu acho que o termo é guerreira, viu? A Gabi não tem. Uma mãe de autista, ela tem que ter uma resiliência, ela tem que ter uma força admirável.
porque ela luta, mas assim, contra tudo e contra todos. Mas eu tenho visto que dá resultado. Quando a mãe se propõe a fazer, é uma leoa mesmo. Então, a gente vê os resultados, você está corretíssima. Silvinha, então Então, me conta, vamos lá, como é que a gente começa? Tu falou que a gente vê um osso bom, compra um osso bom, é isso. isso? Isso. Eu até tenho um vídeo que eu mostrei o açougue, viralizou o vídeo que a gente tem milhões de views, e eu comprei ossos. Os ossos que eu mais uso, que são os mais práticos para mim e os que são mais neutros, é o pé de galinha e a pata de vaca, ou o mocotó. No Nordeste é conhecido como mocotó. Então, eu compro a pata de vaca inteira, que é muito barato, é coisa de R$ 7, R$ 8 o quilo, e peço para ele cortar em fatias fininhas, tá? Então, uma pata dá 1,8 kg, 2 quilos, e eu compro sempre duas, e ele fica um caldo maravilhoso. Agora, os outros ossos, a canela, dá um caldo para aquele que tem o tutano, dá um caldo maravilhoso. E esse não é vendido. Então, eu compro sempre no mesmo lugar, que eu sei o padrão de higiene, eu sei o atendimento, é onde eu compro o pé de galinha, onde eu compro a pata de vaca, ele me dá o osso. Eu perguntei, mas como é que chama isso? Ele, é osso. Querido. Barato. É osso. E eles cortam para mim direitinho e dão o osso do fêmur e canela, aqui eles dão de graça. Eu tenho um retorno de milhares de pessoas que não é em todo lugar. Em alguns lugares vende. E eu acho que compensa comprar. Pelo que você falou, eu estou deduzindo, me corrija se eu estiver errada, que essa diversidade de ossos deve ter também uma diversidade de minerais, Com né? Então, certeza, até colocar o osso porque de canela. se a gente for olhar, por exemplo, a composição de um osso longo, que nem tu está dizendo do fêmur, por exemplo, e a gente for comparar com o pé de galinha, ele tem uma quantidade muito maior de colágeno no pé de galinha, a gente sabe disso, até a queratina da própria unha, como tu estava dizendo, né, que faz com a unha e tal. Então, assim, são composições diferentes pela composição óssea. Então, assim, a gente tem, na verdade, diferentes tipos de ossos e talvez fazer um caldo de osso com 2 ou 3 tipos diferentes de ossos tenha uma composição de minerais e de nutrientes diferente do que muitas vezes a gente está esperando fazer só com um osso de galinha ou só com um osso de boi. Então, acho que Mas isso é aí tem interessante. tempos de cocção muito diferentes. Então, talvez o ideal seja fazer os caldos em separado e Com misturar ou certeza. ingerir um pouco de cada um, né? Com certeza. Porque o fêmur e a canela, eles têm uma coisa que eu uso muito, a gordura. As outras gorduras eu desprezo, mas a do fêmur da canela eu uso porque tem o tutano, é aquela gordura maravilhosa. Até para passar na pele, é boa. Sim, tem muita Então, gente que faz, né, em casa, né, cremes faz, de tutano. faz. Tá. Bom, Mas, Silvinha, tempo de cocção, aí eu vou ali para a isso. bancada, porque a Eu, gente vai mostrar desde o início. O meu contra-regra que vai me acompanhar, porque isso eu nunca fiz ao vivo, tá? Então, eu vou usar para cenas do próximo primeiro, capítulo. Silvinha, tu vai falando o que que a pessoa precisa ter em casa para fazer o caldo de osso. Quais são os ingredientes que não podem faltar para esse caldo de osso? É água, vinagre e o caldo. Tá, É o que precisa. mas vamos lá. Água, vinagre e caldo. Mas Agora, o vinagre, Silvinha, é um vinagre de maçã, é um vinagre de álcool, é um vinagre. Como é que é esse vinagre? não interfere, não interfere. Eu, particularmente, gosto mais do resultado quando mistura. Eu uso um vinagre de álcool e coloco um terço, mais ou menos, de vinagre de maçã, porque o vinagre de maçã escurece um pouquinho o Isso que eu caldo. E eu queria te gosto de perguntar. caldo mais clarinho, tá? Tá, e vou E fazer. aí, Parei, vou fazer outra pergunta, Silvinha. Só vou te interromper um pouquinho mais. Assim, tem muita gente que coloca cenoura, cebola, salsão, alho, algumas coisas aromáticas, enfim, muita gente pensa. Eu recebi essa pergunta até ontem ou hoje. Ah, vê se ela coloca cúrcuma, porque cúrcuma é anti-inflamatório e talvez melhore esse padrão anti-inflamatório do caldo de osso. O que que tu coloca, Silvinho? Ou tu nunca coloca nada? depende. Depende. Quem fala isso é médico. Quem fala isso é médico.
Hoje nós vamos fazer um caldo neutro. Depois a gente pode até fazer um caldo composto. No caldo neutro, eu só coloco água, vinagre e cozimento longo e lento. Essa é a base dele e desengordura. Aí, como é que eu faço o caldo que eu uso para preparar os salgados? Eu uso muito reaproveitamento de ossos. Por exemplo, eu faço um ossobuco. Aí, antes de servir o ossobuco, eu retiro o osso, separo, guardo e depois compro um pedaço de canela, ganho um pedaço de canela e aí eu faço esse caldo misto, tá? Dou uma assada, uma pré-assada, sabe, para fazer aquele fundo de culinária? Aí eu coloco salsão, eu tenho uma horta, coloco os temperinhos, ponho cenoura e cebola e alho, dentes de alho, isso eu ponho logo no forno. Aí ele fica aquele dourado, depois eu coloco para cozinhar. A proporção é a mesma, isso é uma coisa super importante. Isso nós vamos mostrar aqui. Uma coisa super importante para fazer o caldo neutro, principalmente para as pessoas seletivas, é que ele realmente seja neutro. E como é que eu consegui deixar o caldo mais neutro? Eu deixo de molho entre 1 e 2 horas, tá? Então, o nosso aqui já ficou de molho. Legal. E eu coloco vinagre no molho. Primeiro eu higienizo, vou te mostrar aqui. Claudinho, filma lá, Claudinho. Filma lá, Claudinho. Chega perto, aqui, Claudinho. Eu limpo porque vem um pretinho aqui e eu não gosto. As unhas vão ficar, tá, gente? Não tem como tirar as unhas. Então, dou uma limpadinha, você vê que ele tá bem limpinho. Aí ele ficou de molho aqui nesta água, certo? Água com pura. vinagre. Com vinagre. Água pura com vinagre, por 1 ou 2 horas. Aí, o que a gente vai fazer? A gente coloca ele na panela. Agora vamos falar do equipamento. Mais pra cá, Claudinho. Peraí, deixa eu... Aí. Vamos falar do equipamento. Eu fiz durante muito tempo o caldo de osso num panelão. Eu comprei uma panela de 15 litros, né? Sim. E aí eu deixava cozinhando o dia inteiro. Você tem que repor água cada 1, 2 horas. Desligava à noite, no dia seguinte ligava de novo. Ele ficava cozinhando umas 14, 15 horas, em fogo lento. O melhor resultado você tem com o fogo lento. Aí eu evoluí e comprei uma panela de pressão grande. Mas também tem um detalhe, você tem que repor a água a cada 2 horas. Você tem que ligar um alarme e repor a água. Aí minha vida mudou quando eu comprei uma panela elétrica. Tá? Ela não seca a água, você coloca... Vamos parar um pouquinho. Então, assim, isso é muito importante, porque as pessoas têm que entender essa questão aí da panela. Então, assim, num processo de panela convencional, pessoal, panela de normal, no fogo normal, isso vai se estender por mais de 12 horas. Com reposição de água. Pode durar até 24 horas. Na panela de pressão, essa água ela vai ser necessário repor. Ela pode durar 2, 3 horas, mas você vai ter que repor essa água, porque senão essa panela vai explodir. Isso é muito importante, porque as pessoas não entendem esse negócio. Elas acham que ela deixa ali e acabou. Existe hoje nos Estados Unidos, na Europa, então eu tenho muito, na verdade, muito paciente na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil já tem panelas que se chamam slow cookers, que são panelas de cozimento lento. Meu sonho de consumo. É meu sonho de consumo. Eu tenho um amigo em Portugal que ele deixa 24 horas lá, é o meu sonho de consumo. Aqui a gente não tem. Aqui não tem. Então, assim, porque eu vi que muita gente dos Estados Unidos já entrou, eu tenho muita gente aqui nos Estados Unidos que me acompanha. Então, assim, aqui nos Estados Unidos tem uma panela que se chama slow cooker. Essa panela é elétrica também, mas ela pode ficar 2 dias ligada na tomada e 2 dias cozinhando aquilo ali, que não queima, não tem. No Brasil, a gente tem a panela elétrica, que o Claudinho vai mostrar para nós a panela que a Silvinha tem. É isso, né, Silvinha? Isso. A minha é uma Electrolux PCC20. Ela tem 2 anos, tá? Mostra aqui dentro, Claudinho. O caldo já está aqui. E aí, a proporção que eu uso, Gabi, é 2 litros de água para 1 quilo de ossos. Tá? Então vamos repetir. Então, são 2 litros de água para 1 quilo de osso. E quanto de vinagre?
E aqui, olha, tá vendo, Claudinho? Como normalmente eu uso a xícara inteira, tá aqui 2/3 de xícara de vinagre, tá misturadinho aqui vinagre de álcool com vinagre de maçã, ok? Então, é só isso. Aqui, o que a gente faz? A gente fecha a panela, tá? Ela é muito segura. Você fecha, tá? Fechou aqui, tá? E aí, você regula ela aqui no horário. O que eu faço? Volta para mim, Claudinho. O que eu faço com a panela? Ela tem um ciclo de 1 hora. Eu refaço 4, 5 ciclos, tá? Com o pé de galinha que eu pus aqui, 2, 3 ciclos são suficientes. Aí, o que eu tenho nessa panela, tá? Que já é um avanço. Eu tenho uma função de cozimento lento. E aí ela cozinha por 8 horas em cozimento lento. Então, enquanto eu estou trabalhando, ela me dá um alarme, né? Que venceu 1 hora, eu venho, ou o Claudinho vem, refaz. E a gente refaz os ciclos. E de noite, eu ponho a função de 8 horas e ela fica trabalhando sozinha e de manhã a gente finaliza, tá? Então, a relação custo-benefício dessa panela é excelente. Ela deve estar na faixa de uns 500, 600 reais. Você compra em 12 vezes. Ela não gasta energia, tá? Hoje, no Brasil, o gás está muito caro, muito caro. Então, ela se paga em curtíssimo tempo. Ela se paga em curtíssimo tempo. Que bacana. Isso é uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu vou gastar horrores de gás, né? E eu sei que o gás no Brasil, aqui nos Estados Unidos tudo é elétrico, né? Mas no Brasil a gente tem duas coisas que são muito favoráveis. Primeiro, eu sei que a energia elétrica é cara na maioria dos estados brasileiros, mas tem muita gente que tem energia solar, as placas de energia solar. Então, assim, tem coisas que a gente tem que começar a pensar hoje em dia para economizar, né, Silvinha? E a panela, para nós, trouxe, além de uma economia de tempo, e hoje eu faço um caldo com muita tranquilidade, ela tem uma outra coisa. A panela de pressão, ela acaba engordurando a cozinha, né? Porque ela solta a gordura. Então, e dá um odor desagradável na cozinha se você não faxinar até o teto. Então, assim, foram os melhores 500 reais que a gente gastou pelo benefício que ela traz. E aí ela desliga e ela mantém quente. Você não tem, não vou poder tirar agora, não vou poder coar o caldo agora. Não tem problema, ela continua ali naquele processo. Ou você refaz 8 horas, ela te dá... Não é uma slow cooker ainda, mas é meio caminho andado, sabe? É muito bom. Agora, uma coisa que eu sempre falo, Gabi, quando as pessoas falam, você faz porque você é rica, porque quem deixa 10 horas cozinhando de novo, uma relação custo-benefício. Então, o que eu falo para as pessoas? O ótimo não pode ser inimigo do bom, tá? Então, se você não tem condição de deixar cozinhando, não é o preço, o pé de galinha, nós pagamos 5, 6 reais, né, o quilo. E a pata de vaca, 7 reais. É menos de $1 aí para você. É muito barato. O que gasta realmente é o gás. A energia nós não sentimos na panela elétrica, nós não sentimos diferença na nossa conta de energia. Mas eu falo para pessoas, faz o pé de galinha, é melhor do que nada e faz o tempo que você pode, tá? Faz o tempo que você consegue. E você vai se acostumando, vai melhorando gradativamente. Óbvio, por tudo que você falou, quanto mais você cozinhar o osso, mais você vai extrair. Vem para cá, Cláudia, eu vou mostrar uma coisa. Aí um ponto, Gabi, que as pessoas perguntam, vira para cá para mim. Um ponto que as pessoas perguntam é como cozinhar. Uma panela leva mais tempo que a outra, para quem não tem panela elétrica. Olha aqui, o pé de galinha, eu aperto ele com a mão, ele desmancha. Esse é o meu ponto. Tá enxergando? Legal. Dá para enxergar? Acho que podia botar um pouquinho mais para tua direita. Para cá. A câmera. Isso, aí, exato. aí. Perfeito. E um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo. Aqui. Ó, perfeito. Tá vendo? Ele amassa, ó. Esse é o meu ponto, tá? Esse aqui cozinhou umas 3 horas, no ciclo de 1 hora. Depois eu deixei o ciclo de 8 horas. Maravilhoso. Tá? No cozimento longo e lento, tá? E aí, aqui eu tenho a canela de boi. Perdão, a pata de vaca.
O ponto da pata de vaca, esse eu faço o ciclo de 5, 6 horas, mais 8 horas de cozimento longo. Como é que eu sei que ele tá bom? Olha bem aqui, gente, ele fica poroso. Olha, tá vendo? Primeiro que ele solta totalmente a cartilagem, tá? A cartilagem sai toda, olha aqui. E ele fica totalmente poroso. Você vê os buraquinhos dele aqui, significa que você extraiu todos os nutrientes dele. Certo? Então, é intuitivo no começo. Hoje eu sei, eu fui testando várias vezes. Hoje eu sei que na minha panela eu preciso de um ciclo repetido de 5 horas, 5 vezes 1 hora, e mais 8 horas de cozimento lento. E fica assim maravilhoso, tá? E aí, vamos ver, pega lá para mim, Cláudio, o caldo. Aí a gente tem, então o caldo foi cozido, né? Cenas do próximo capítulo. Então, nós temos aqui... Agora tu vai mostrar, depois dessas 5 horas, desses 5 ciclos de 1 hora, e esse cozimento lento de 8 horas, tu vai mostrar o resultado final. É isso? O resultado final. Aí, perfeito. O que tem? Tira para lá um pouquinho. Vou mostrar aqui como é que a gente... Silvinha, só uma pergunta que apareceu aqui. Eu vou te perguntando enquanto a gente vai conversando, tá? Então, assim, a Simone colocou assim, qual o grau de cada hora? Quantos graus em cada hora? Ou a panela já regula isso? A panela já regula porque eu deixo... Não, ela tem... Como é que está escrito ali? São 3 níveis. Eu deixo no último nível de pressão, sempre no último nível. A panela elétrica, a Electrolux, ela tem 3 níveis de pressão, tá? Eu deixo no nível máximo esse ciclo de 5 vezes 1 hora, tá? Agora, na função de cozimento lento, ela se autorregula. Aquelas 8 horas, ela vai para o cozimento mínimo, para a pressão mínima, e fica 8 horas ininterruptas ali naquele cozimento lento, tá? Então, ele continuou... Vou Diga. Fazer uma outra pergunta. Vou te interromper de novo, desculpa. A Gil falou assim, eu cozinho... Olha só que legal, olha a outra experiência dela. A Gil disse assim, eu cozinho 24 horas na panela de alumínio de 20 litros. Que é o que eu falei, no mínimo 12, 24 horas. Maravilhoso. E olha o que a Gil falou, aquilo que eu tinha sugerido. Geralmente eu faço o pé de vaca junto com o pé de galinha. Perfeito. Como ela tem essa disposição, minha admiração total por ela. Você sabe que os antigos, né, com quem eu aprendi lá, os avós das gurias, eles faziam um ciclo de 48 horas no fogão a lenha. Deixava aquela brasa, gaúcha, é danado para fazer fogo, né? Deixava aquela brasa baixinha e 2, 3 pessoas ficavam responsáveis por repor a água e fazia por 48 horas. Aí é o caldo perfeito, maravilhoso, né? Então, eu não tenho condição de fazer. Eu fiz na panela elétrica, fazia 2 ciclos de 10, 20 horas, mas é para os fortes. Parabéns para ela que consegue fazer, para os fortes, porque você tem que ter um nível de atenção, porque senão seca a água, né? Você tem que repor a água com constância, manter o fogo ali, então parabéns para quem consegue. Mas é o que eu falo, a imensa maioria das pessoas não tem condição de fazer isso, né? Então faça o melhor que você puder, sabe? Não deixe de fazer, eu não tenho, eu trabalho, eu só vou ter um sábado, 2, 3 horas. Faz o pé de galinha na pressão por 2, 3 horas, vai ficar maravilhoso. Vai ter o colágeno, vai ter a gelatina. O ponto para saber que tá bom é a tal da gelatina. Quando ele fica gelatinoso, que a gente vai mostrar ele aqui. Então, tá? Vamos mostrar. Depois tem mais umas perguntas ali, mas depois a gente termina no final, para a gente poder continuar e terminar. Terminou o ciclo de cozimento, aí essa função do Claudinho, mas como ele está de contra-regras hoje, eu vou fazer para ele. Nós coamos o caldo, tá? Coamos o caldo, só para vocês verem. Tu tá coando num coador ou tu pode coar num pano? Não precisa do pano. Não precisa. Não precisa, porque os resíduos fininhos, eles descem. Tá. Eles descem. O caldo fica só no meio. É muito interessante, porque você vai ver que a gordura fica por cima, tá vendo? A gordura fica por cima, nós vamos gelar esse caldo, ele vai se condensar, vai se transformar em gelatina, os pequenos resíduos vão para baixo, tá? Facilmente, você tira facilmente, e a gordura você retira,
que é o que nós vamos fazer agora. Vamos tirar a gordura. Essa fase é importante porque é o que tira o cheiro e o sabor, tá? Mais acentuado. Então, para quem tem dificuldade, eu confesso para você que eu sou um pouco seletiva e sou um pouco enjoada também, com cheiro e com texturas diferentes. Não tenho diagnóstico, mas sou meio esquisita. Não, mas isso não é ser esquisito, isso é ser uma pessoa, vamos dizer assim, um ser humano, né, Silvinha? A gente não tem uma obrigação e a gente não vai gostar de tudo, e as pessoas são completamente diferentes, e é nessa diferença que a gente realmente é especial. É verdade, eu tenho e respeito isso, sabe? O cheiro me incomoda, eu vou trabalhar para tirar esse cheiro. E o que eu descobri? Que tirando essa gordura aqui, tá vendo como é muito fácil de tirar? Ó, Bem tranquilo. muito fácil de tirar. E uma coisa, viu, Gabi, eu estou substituindo todos os meus potes por potes de vidro, porque É, eu já não uso nada quente no pote assim, plástico. isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender, Silvinha, para a gente falar bem aqui a verdade. As pessoas acham que pote de plástico não se usa para nada. Pessoal, pote de plástico tem problema com substâncias quentes. Frio não tem problema, o plástico ele pode até passar um microplástico, mas a grande problema, o grande cerne das questões são coisas de plástico com líquidos quentes, principalmente, ou comidas quentes, enfim. Então, o que a Silvinha está dizendo é muito importante, mas você também tem que se atentar para isso. Não coloque coisas muito ferventes em coisas de vidro, porque pode ser que exploda. Então, assim, Sim. precisa ter esse cuidado, Silvinha, porque assim, eu já tive um monte de paciente que veio dizendo assim: ah, eu comprei uma panela de vidro e explodiu. Eu falei, tá, mas o que que tu fez? Porque as pessoas têm que entender que vidro não é algo inerte à temperatura, entende? Ele explode no Sim. freezer e ele explode no calor. Então as pessoas precisam também entender isso. E aí você falou uma coisa muito importante com relação ao caldo de ossos. Ele dilata, tá? Pois é. Ele dilata quando ele refrigera e principalmente quando ele congela. Então você tem que sempre deixar, abaixa um pouquinho aqui, Claudinho. Você tem que sempre deixar uma margem de segurança, tá vendo? É isso que eu ia Tá? dizer. Porque depois eu vou te mostrar um caldo misto que eu fiz. Ele tem uma Ele elevação, incha. ele destampa. Então, nós tiramos o excesso da gordura com uma colher, e aí eu finalizo com um Deu uma papel travadinha. toalha e Tá, tiramos todo o resíduo dele, maravilhoso. tá? Olha que caldo lindo. As pessoas perguntam para mim por que que o meu caldo fica clarinho E sem cheiro. e sem cheiro, né? O fato de ficar claro, eu tenho algumas informações, depois você pode até me ajudar a pesquisar. Dizem os açougueiros que depende da idade do animal. Depende da idade, no caso da pata de vaca, depende da idade do boi, depende disso, depende daquilo. Agora, tem também o lance do cozimento lento. O cozimento lento, ele deixa. Se você pegar na culinária, tem aqueles caldos asiáticos que eles ficam brancos, leitosos. Quando eu fazia na panela normal, panela comum, que eu deixava fazer esse cozimento longo, você pode ver, eu tenho postado lá, meus caldos eram leitosos, branquinhos, branquinhos, branquinhos. Agora, na panela elétrica, ele não fica mais branquinho, mas ele fica assim, clarinho. Esse é o resultado do caldo. Pega bem aqui, Claudinha. Então, vamos ver aqui, olha. Olha a gelatina que fica. Tá Tá, dando para ver? Silvinha, quanto tempo tu deixou isso na geladeira? Eu colhei hoje de manhã, tá na geladeira umas 4, 5 horas. Perfeito. Umas Tá bem. Isso que a 4, gente. 5 horas, Tá, ó. Mas olha, é uma gelatina de corte, Gabi, ó, tá. Muito bom. tá? E Tá. clarinha, você vê que ela é transparente. E com isso aqui, você faz o preparo que você quiser, tá? Eu vou mostrar rapidinho o caldo de pata de vaca para ver como a gordura é diferente.
Olha só, Eu quero os saber, você fatores... está me deixando tão à vontade, eu achei que eu ia ficar muito atrapalhada, mas eu Não, estou meio confortável. olha só, os fatores que influenciam no efeito da cor do caldo de osso estão idade do animal, tipo de osso, tempo de cocção, ingredientes e filtragem. Ossos mais jovens produzem caldos mais claros e ossos de animais adultos produzem caldos mais escuros. O tipo de osso, quanto mais cartilagem, caldo mais translúcido. Então, quanto mais patas, a gente tem mais caldos translúcidos e quanto mais medula, caldos mais escuros. O tempo de cocção, quanto mais curto, mais claro o caldo e quanto mais longo, o caldo mais escuro. Os vegetais podem influenciar e modificar o tom e a filtragem desse caldo de osso também é muito importante. Quanto mais bem filtrado, ele é mais claro e quanto menos filtrado, ele é mais turvo. Olha só, Claudinho. Ô, Claudinho, sabe quem é que nos deu essa informação? O chat GPT. Olha, Não, eu sou super fã. Tem, assim, eu discordo do cozimento rápido, porque quando eu faço cozimento mais rápido, ele fica um pouco mais escuro. Quando eu faço cozimento lento, ele fica mais É, claro. Essa é a minha prática. mas o chat GPT, Essa aqui, ele não Gabi, acerta tudo, né? não, eu vou discordar. Fala para ele que essa daí eu me garanto, hein? Duvido. Olha, essa é a gordura da pata de vaca, tá vendo? Ela é diferente, ela é uma gordura mais Maravilhosa, mais densa. amarelinha. É. E essa, eu não acho o cheiro desagradável como eu acho do pé de galinha. O pé de galinha, eu tenho uma resistência com o cheiro dele, e acho que se eu não pusesse vinagre, eu não conseguiria consumir. Agora, o meu preferido é a pata de vaca, porque ele realmente é neutro. Neutro, neutro, neutro. Aqui, então, de novo, o mesmo processo. Tiramos a gordura dele, muito mais fácil de tirar, tá? Ela é soltinha, ó. E ele é um pouquinho mais escuro que o outro, tá vendo? Dá para perceber? foi um lado, doutor. É, vou pôr um ao lado do outro aqui, como ele é um pouquinho mais escuro, ó. Eu vou tirar com a colher, e aí a gente mostra os dois. Ó, eu tirei um pouquinho os comentários, Silvia, para o pessoal poder ver agora os dois, tá? Olha aqui. Esse aqui é o de pata de vaca, e este aqui, nossa, vai cair aqui não, fazer passar vergonha. Ó, tá vendo? Dá para perceber a nuance? Dá muito diferente um do outro. Muito diferente, muito diferente, muito diferente. E assim, é que vocês não estão sentindo o cheiro. Esse tem um resíduozinho de cheiro, por isso que a gente usa muito com cítricos, eu uso limão e muita coisa. E esse aqui a gente toma assim super, super de boa. Então, aqui nós temos, eu vou pegar, pega para mim na geladeira aquele escurinho, que é do misto, é um potinho de plástico. Ah, deixando em temperatura ambiente, gente, ele volta para o estado líquido, tá? Ele só se mantém, é como gelatina. Ele só se mantém gelatinoso em refrigeração. Depois você deixar 2 horas, não, é um escurinho, bem escurinho. Ah, deixa eu ver, esse aqui, deixa eu mostrar aqui, dá esse aqui. Essa aqui é a nossa porção diária. Que legal. Tá? São 500 ml, que ou eu faço um shake pra gente, ou eu faço uma gelatina. Aqui é o caldo misto que eu te falei. Tá? Veja a diferença da cor dele, porque esse eu levo ao forno, ele fica douradinho. E esse é com tempero. Que bacana. Ó, Ele é uma base para qualquer coisa, é isso, Silvia? qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser fazer, sopa, para colocar no feijão. Esse aqui, ele não ficou tão consistente, porque eu coloquei um pouco mais de água e aí eu não quis mexer. Como eu vou usar em preparos, eu uso em molho, tá? Eu quero fazer um molho rápido, né? Um molho bolonhesa rápido. Ele já está bem temperadinho e tal, e aí não preciso daquela consistência de gelatina, tanto que eu tenho. Então, eu não deixei secar e pus uma quantidade até maior de água, tá vendo? Mas é gelatinoso, tá? E fica uma delícia. Tudo que você faz com ele fica uma delícia. Tudo que você faz. Aí, esse aqui eu uso para preparos salgados, tá? Coloco na carne moída, coloco no frango, coloco no molho, tudo que eu fizer, esse aqui vai para o uso do dia a dia. Então, além desse daqui que a gente faz o shake diário,
Nesse aqui vai no complemento. Tá. Que a gente Então, também não vai economizar, a né? ideia então é esse neutro, Silvinha. Então, para a gente terminar a live, porque tem muita gente perguntando como é que a gente usa o caldo, enfim, duas coisas que a gente vai falar. Essa live, ela foi uma live mais para a gente mostrar os benefícios do caldo de osso, para a gente mostrar que a gente tem vários tipos de formas de fazer o caldo de osso, para a gente mostrar que não existe justificativa para você não fazer, então você não precisa ter a panela mega ultra power, ultra plus. Você não precisa ter o osso, que é o ossobuco maravilhoso, que custa não sei quantos reais o quilo, que a gente pode fazer tendo vontade, vinagre e água. A gente consegue fazer uma base interessante para fazer o caldo de osso. Sendo que esse que a Silvinha fez, que tá mais escurinho, ele é um caldo de osso com ingredientes. Então você pode colocar uma cebola, você pode colocar um alho, você pode colocar uma salsinha, uma cebolinha, um salsão, você pode colocar uma cúrcuma, pode colocar o que você quiser para Só utilizar. tempero. Exato. Porque os benefícios a gente falou lá no início da live, e essa live vai ficar no YouTube para você ver, rever, parar, olhar, mandar mensagem, ligar para a Silvinha, fazer o que você quiser. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que o que a gente está ensinando é a base, é o mais importante sobre o caldo de osso. Por que utilizar, por que fazer e para que serve. Então, o que a gente vai mostrar agora é o neutro, que é aquela O neutro. gelatina que a Silvinha fez e que ficou lá, e que a gente vai mostrar como uma ideia da gente melhorar ele para oferecer para as crianças que têm Isso. necessidade. Vamos bater, vamos fazer um shake e a panacota? Vamos, Tá? A vamos pessoa não vai lá. ter servitinho para fazer. Vamos para cá? Claudinho, cadê aquele que estava aqui? Ah, tá aqui. Vamos ver que ele já está. Ah, aqui eu já deixei ele meio preparado. Olha aqui. Essa cadeira aqui, né, Claudinho? Tiro. Ah, esse aqui eu comecei a guardar. Você pega mais talheres para mim? Esse aqui eu comecei a guardar já nas travessas de vidro, tá bom? E eu estou deixando um espaço que é para ele não explodir, como você bem falou. Então, o Claudinho vai pegar as frutas para gente e aí você escolhe um. Esse aqui também estava, porque a gente acabou de mostrar. Pega aqueles menorzinhos, Claudinho, e vamos fazer. O que você acha que a gente faz primeiro? Não, vamos fazer Olha, eu segui a sua sugestão e providenciei uvas para a gente adoçar. Uva é uma das frutas que as crianças mais aceitam. Assim, na minha opinião, muitas crianças conseguem comer uva sem semente, né? E às Uva vezes sem precisa semente. tirar a Uva sem casca, semente. né? Porque tem muita criança que não come casca. Não, aí nós vamos bater. Aí que tá. Olha, aqui eu já deixei a panacota meio caminho andada. É uma xícara de iogurte grego. Eu faço o iogurte em casa, tá? Hoje eu vou precisar de talher e de uma espátula. Eu faço o iogurte em casa com a gelatina já aqui, tá? Então, é uma xícara de gelatina de caldo. Esse aqui é pata de vaca e uma xícara de iogurte grego, tá? E aí, nós vamos fazer o quê? Você quer com uva clara ou uva escura? O que você acha que Vamos fica fazer melhor? com uva escura, que tem mais tanino para a gente melhorar mais ainda o intestino dessas crianças. Tá, então primeiro a gente coloca as uvas aqui, bem docinho, certo? Uhum. As uvas escuras, elas também tendem a ser mais doces também, né, Silvinha? São mais docinhas. Uhum. É muito simples. Aí nós temos, a que está enxergando aí, tá? Tá dando para ver? Mais ou menos. Aqui nós temos o caldo com o iogurte. Aí vai só coloca aqui. tudo junto. Travou um pouquinho. Tem segredo, é muito simples, tá? Ele vai se liquidificar de novo. Quando você bate, ele fica mais líquido. Sim. Então, meu pano. E pode bater aqui, Claudinho? Aí você me arruma uma vasilha para a gente colocar. Pega uma daquelas taças bonitinhas. Vai fazer um barulhinho para vocês. Olha, como a gente está com o iogurte grego e a gelatina o caldo bem gelatinoso, você tem que ir batendo aos poucos, tá?
porque você está com praticamente tudo sólido, tá? Mas ele desmancha lá, ó. Dá para você virar para cá, Cláudio? Ah, olha que bonito que ficou. Pro outro lado, Claudinho, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Agora, o ponto Aí. da uva, você que me diz, Gabi, você acha que a criança aceitaria com esse padrão ou precisa ficar mais liquefeita a uva? Não, acho que Que tá até bom assim. Eu tá acho que bom. assim fica bom, porque agora a gente vai colocar na geladeira de novo, né? Vai de novo, porque você viu que ele ficou mais líquido, olha. Lembra que ele estava sólido? Uhum. Aí agora ele está líquido, olha aqui. E aí vai ficar uma panacota perfeita, porque vai ficar homogênea e bem durinha. Bem durinha, bem durinha. Você guarda lá, Claudinho, na geladeira, tá? E aí, vamos fazer. O Claudinho tem uma ideia de vitamina. O que você quer que a gente ponha? O que nós temos aqui? Morango, manga do meu quintal. Minha mangueira está produzindo que nem uma louca esse ano. Deixa eu te Querido. mostrar. Tá bem quente, né? Deixa eu te mostrar o que a gente tem aqui. Manga, morango. Ah, o Claudinho acha que deve oferecer para a criança abacate nessas vitaminas. Por quê? Eu congelo o abacate, tá, gente? Eu compro quando ele está na safra, que ele está barato. Aqui está 30 contos um quilo de abacate. Não, não vamos 5 dólares. comentar economia no país. Não vamos Não, comentar não, vamos sobre isso passar. nesse momento. Mas Cláudio tem razão, porque ele tem uma textura muito agradável e ele combina muito bem com o caldo, tá? Então você pode escolher. Ah, o nosso preferido é esse daqui. É abacaxi com hortelã. Tá? Então a gente tem o É abacaxi. que criança não aceita muito abacaxi com hortelã. Então Criança, o que pronto. Então, aceita bem, na verdade, Silvinha, se a gente for pensar, e eu vou colocar a minha opinião, eu vou abrir os comentários aqui para o pessoal falar. O que criança realmente aceita, Silvinha, é morango com banana. pronto, Claudinho matou a charada. A gente não consome muita banana aqui, né? Eu sou a louca da banana. A banana, para mim, a unidade da banana é a pênio. Eu não consigo comer uma banana. E sabe o que eu como todo santo dia, Silvia? Eu não posso. Não, o Claudinho não Banana, gosta. Ele só gosta banana de com banana. mel. Eu como todo santo dia, eu como antes de dormir uma banana com mel. Senhor, eu vou comer o reboco da parede. Sério? De tanto que eu gosto, você percebe? É muito Ó, difícil. Então, A Dai é uma mãe de uma criança que tem transtorno e mora aqui nos Estados Unidos. E a Dai colocou morango. Então, assim, as crianças aceitam bem morango, a maioria delas. E banana é uma fruta que ela é fácil de mastigar. Então, as crianças têm muita dificuldade de mastigação, elas têm maior aceitação pelas coisas que são mais palatáveis do ponto de vista de mastigação. Então, eu vejo a banana como um coringa para esse tipo de criança, porque a gente consegue amassar, a gente consegue colocar num shake, bater com leite, a banana para criança, e ela tem fonte de potássio, tem fonte de magnésio, ela tem um pouquinho de fibra, dependendo da banana, então tem vários tipos de banana, mas é interessante a gente mostrar isso, por quê? Porque essas crianças, como têm muita dificuldade, então oferecer às vezes frutas que são mais fáceis seria mais interessante. A Eliane, várias pessoas disseram que não deu para ver o preparo. Assim, a ideia da live não é só ver o preparo, pessoal. A ideia da live é você entender o que foi feito até agora e você ter ideias para poder fazer. A Silvinha está fazendo, está trazendo ideias e a gente está trazendo ideias, tá? Então é muito importante que a gente entenda que essa live é para mostrar como é feito caldo de osso, mas a Silvinha tem conteúdo maravilhoso no perfil dela e ela pode mostrar isso outras horas, outros momentos, enfim. Mas o e podem me interessante é isso. perguntar também, Gabi. A pessoa não me entendi direito. Pode me perguntar que eu tenho Ah, um prazer em responder. E se forem perguntas muito frequentes, a Fernanda, que faz o nosso perfil, ela sempre sugere: vamos fazer um vídeo sobre isso, vamos fazer uma coisa muito bom. específica. Entendeu? Então a gente faz com o maior prazer. A banana, além de tudo isso, além de ser deliciosa, eu não como porque eu não tenho maturidade para comer banana. Entendeu? Então, você Querido. sabe que eu sou comedora compulsiva em remissão, né?
Eu não tinha controle para comer, não tinha. Começava, não parava, comia escondido, comia dentro da geladeira de madrugada. A terapia ajudou um pouquinho, mas eu acho que a alimentação proteica é o que mais me segura. Então, a banana, ela tem uma grande vantagem também no shake aqui, ou na vitamina, como o Claudinho diz, que ela ajuda a adoçar, né, Gabi? Ela tem essa Exato. vantagem de trazer o dulçor, como você falou, com muita propriedade. Então, aqui, olha, onde colocou meia banana, Muito legal. banana prata, Mas banana prata. pode ser Então, banana prata, banana caturra, banana da terra, não importa. Tem que ser. o morango já está higienizado, está tudo bonitinho. Morango aqui. Vamos colocar mais uvinha, né, para deixar mais docinho? Vamos botar assim. Tá arrumadinha aqui, toda higienizadinha aqui, ó. Mais um restinho. Tem uva branca também, se para a criança que tem. Eu sei que tem criança que tem problema com cor de alimento. Tem também. Né? Eu já passei por isso. Então, a gente tem a uva branca também. E aqui eu tenho. Cláudio, pega um pequenininho. Eu tenho esse de 500 ml e tenho de 250, que às vezes eu faço um diferente para mim, para ele. O Claudinho gosta de coisa muito ácida, tudo muito azedo. E aí, às vezes, eu separo o meu do dele. A gente faz diferença. Então, aqui, olha só, no mesmo padrão, ó. Tá. Adoro essa pratinha. Significa que eu acertei o ponto. Ó, ele sai direitinho aqui, ó. É uma gelatina, gente. Claudinho, E bota aí, só um pouquinho mais para baixo. Isso, um aí, pouquinho mais, só um pouquinho mais para baixo. Que não tá dando para ver bem ali. Eu vou entendeu? tirar o comentário aqui. Deu, tá bom. Se não bater, o que se vai ser Ah, consumido ficou só legal agora. como se vai ser consumido só como vitamina ou como shake, Tá mal encaixado. se vai consumir só como vitamina, não tem problema. Agora, se quer depois fazer uma gelatina, então não põe água. Agora, se quer consumir como gelatina, pode pôr um pouquinho de água filtrada, que vai funcionar do mesmo jeito. Dá um pouquinho d'água para mim, Claudinho, para facilitar. Aqui, ó. Senão, a gente fica segurando a Gabi. Ó, vou pôr um tiquinho de água para ele Para ele ajudar. bater. Ele bater. Se você está com tempo, vai batendo, porque o líquido da fruta vai diluindo a gelatina, tá? Já foi. Então, Ficou muito bom. fica cremoso, olha. Aí a mamãe bate na espessura que a criança aceitar, né? Põe aqui. Exato. Olha que legal. Olha que bonito que ficou a textura. A cor parece que tem leite, né? Exatamente. Fica na textura da vitamina com leite. Então Então, é assim, isso. uma coisa importante, Silvinha, que assim, dá para misturar o caldo de osso com leite. Isso é uma coisa que as pessoas também têm muita restrição, né? Então, assim, Ah, se não tem os... o menor problema. Eu não estou aparecendo. Eu vou sentar, então, para poder conversar, finalizar com a Isso, Gabi. agora eu vou finalizar um pouco, porque a gente já está com 1 hora e 20 minutos de live, então não sei se eu vou conseguir salvar tudo isso. Mas assim, o que que Daqui eu a acho? pouco ela derruba. É, Você me põe pois collab? Você me põe collab? coloco Você vai sim, deixar. pra Tá. gente. É E muito vai baixo ficar para no você. YouTube, na minha plataforma da doutora Gabi Strade. Assim, Silvinho, eu acho que isso é uma coisa interessante. Como a gente falou no início, só pra gente reforçar. O importante da gente tentar fazer esse caldo de osso é começar aos poucos. Então, assim, por exemplo, seu filho toma a batida, ele consegue tomar uma batida, uma vitamina, que nem você falou, né? Então, assim,
consegue colocar isso com um pouco de leite. Ah, o meu filho não toma leite, mas toma leite de coco, toma leite de aveia, toma leite de amêndoas, toma leite vegetal, toma leite A2. Você coloca esse caldo de osso um pouquinho junto nessa vitamina nesse início. Aí a Vera Matsumura falou assim: Silvia, pode bater com um pouco de água de coco. A água de coco tem mais eletrólito ainda. Então a gente está aumentando e melhorando a sensibilidade. O problema do coco, eu falo muito isso, é o gosto. Não tem como não ver o gosto do coco em alguma coisa. Então, assim, se você coloca água de coco, se você coloca leite de coco, a criança vai sentir. Se essa criança tem restrição a coco, ela não vai tomar. Então, assim, É muito verdade. mais importante a gente tentar fazer o que essa criança já faz do que tentar mudar o que essa criança não aceita. Que nem a Silvinha disse assim: ah, a criança tem em casa o que o pai traz e a mãe traz. E aí muita mãe e muito pai diz assim: ah, mas o meu filho só aceita batata frita. Ele pode ser que ele aceite batata frita, mas assim, tenta fazer na air fryer, daqui a pouco faz uma mandioca, uma batatinha doce, uma abobrinha, uma abóbora, tenta mudar e ver o que ele aceita. São essas coisas que fazem diferença na alimentação dessa criança e o mais importante, trazer a regeneração e a recuperação para o intestino dessa criança para que cada vez ela se sinta menos desconfortável para comer e que ela comece a aceitar mais alimentos, que esse é a base de todo o tratamento das crianças com transtorno do espectro autista e de qualquer paciente que tenha dificuldade intestinal. Silvinha, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu, Eu que agradeço a oportunidade. eu te Imagina, você digo é minha que querida. tu pode ter certeza, minha querida, que o que tu fizeste hoje, com todo esse carinho, com todo esse amor que tu tens, tu vais ajudar muitas e muitas, e eu vou dizer milhares, porque a gente vai conseguir fazer isso, milhares de famílias que têm tanta dificuldade com essas crianças e que precisam muitas vezes de uma avó, de uma mãe que nem tu, para ajudar elas nessa caminhada, que é uma caminhada tão longa e tão difícil muitas vezes, que a gente acha que não tem ninguém para nos ajudar, mas a gente está aqui para tentar fazer diferença na vida dessas pessoas. Silvinha, muito obrigada. Eu te agradeço de todo o meu coração. Tu és uma pessoa iluminada por Deus e tu sabes que Nossa Senhora e Deus está sempre nos protegendo, e sempre nos apoiando, e sempre nos confortando. E o que a gente faz, na verdade, é só retribuir todo esse carinho, esse amor que a gente recebe todos os dias. Muito obrigada, um beijo para ti, um Eu que beijo para o agradeço de Claudinho. coração, Gabi, porque assim, a nossa missão aqui é retribuir também o que a gente recebeu. Nós não temos produto para vender, não tenho intenção, tenho meu trabalho, mas eu fui muito agraciada. Você, por exemplo, no meu pré-operatório, o apoio que você me deu, a companhia, as palavras que você me dava ali naquele momento, que eu não sabia se eu ia voltar da mesa de operação, não tem preço. Então, o que você quiser, o que você precisar, suas mãezinhas precisarem, você pode contar comigo sempre, sempre, sempre. Eu fico emocionada e muito grata a Deus por ter cruzado com você e com esse povo maravilhoso aqui. Deus te guarde, te proteja, muita saúde e muitas felicidades nessa sua jornada que é linda. Muito obrigada eu. Então essa live vai ficar salva aqui no meu perfil no Instagram e no perfil da Vovó Fit Low Carb, que é a Silvinha e o seu fiel escudeiro, o Claudinho. E essa live vai ficar salva na plataforma do YouTube, doutora Gabriela Streit. Assista e compartilhe. Informação de qualidade à sua disposição. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada a todos.